Nosso assunto de hoje é Dia dos Pais. Nem todo mundo teve pai e eu queria fazer essa live. Eu tô transmitindo simultaneamente para o Facebook e para o Instagram. Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria falar hoje, até para melhorar o seu dia amanhã, caso você seja uma pessoa que não tem pai ou que seu pai não foi um pai presente. Não tô falando de pessoas que perderam o pai, que o pai já desencarnou, já faleceu, já virou estrela, sei lá como que as pessoas vão pensar nisso. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas pessoas tiveram pais opressores, pais agressivos, pais ameaçadores, pais que não pagavam pensão. Muitas pessoas têm lá na sua certidão de nascimento pai desconhecido. E isso é realmente uma característica péssima para quem está prestes a viver o Dia dos Pais. Eu gravei um vídeo tem umas 2 semanas atrás falando sobre que a minha mãe queimava os meus dedos, queimou meus dedos para eu parar de arrancar cabelo. Foi um dos processos que ela achou que ia me fazer bem. Quis trazer esse tema exatamente para que as pessoas percam o medo, ou percam essa ignorância de que toda mãe é maravilhosa, ou que só a família dos outros é uma família perfeita, e que a nossa família, a nossa mãe não é perfeita e a gente tem medo de falar que a nossa mãe não era perfeita. Quero dizer que depois de eu ter gravado esse vídeo, publicado o vídeo sobre minha mãe ter queimado meu dedo, meus 10 dedos na boca do fogão, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela fez o melhor que ela podia na época, enfim. Eu queria dizer, mãe, que eu sei que você está assistindo, que eu sei que você fez o melhor, então você foca que eu já te perdoei e eu já te disse isso ao vivo. E essa é a verdade, você guarda isso pra você, essa verdade, porque eu não vou mais deixar de contar a minha história de vida para as pessoas, porque todas essas pessoas que me acompanham aqui, muitas delas já contaram pra mim a história de vida delas, e eu não quero mais não dividir a minha história, e eu vou dividir a minha história. E é pensando exatamente nisso, em dividir a história, que eu vim contar para vocês hoje aqui, né, sobre Dia dos Pais, que nem todo mundo tem pai, mas eu tive 2 pais. O primeiro pai... Bom, vou começar do início, vamos lá. Vou começar do início. Eu tive um pai na minha infância inteira, que foi isso que eu sempre dizia que fazia parte da mobília de casa. Preste atenção, eu era criança e eu dizia que o meu pai, ele fazia parte da mobília da casa, porque desde pequena eu via meu pai deitado no sofá, sentado no chão, assistindo futebol lá, torcia pro Botafogo, e se a gente estivesse brincando nessa hora, ele ameaçava a gente a não gritar, não fazer barulho. Tudo bem, normal. Só que ele presenciava todos os atos terroristas, como esse de queimar os meus dedos, que a minha mãe fez comigo, os 10 dedos da mão. E ele sabia que a gente apanhava de fio, que a gente ficava sentado no vinagre com sal. Ele sabia de tudo isso que acontecia. Mas o fato é que ele não se pronunciava, não, nem a favor da minha mãe, nem a favor da gente. Então eu costumava dizer desde pequena que o meu pai fazia parte dos móveis da casa. Isso é uma percepção minha de criança. Ok. Depois desse período, né, de infância, que pra gente que tá vivendo a infância, pra gente que tá vivendo aquele momento, é normal pra gente, a gente vê as coisas na novela, vê as coisas na casa dos nossos amigos, vê que é um pouco diferente da nossa casa, mas a gente não entende porque na nossa casa é diferente, não entende o que é certo e o que é errado, e a gente vai vivendo. No ano de 2005, eu sofri um acidente de moto, e desse acidente eu falo depois, futuramente, com vocês, gravo um vídeo só sobre isso. É isso aqui, ó, tá vendo essa marca aqui na minha testa? Ela é exatamente sobre o dia do meu acidente de moto, um dia que eu
um dos dias da minha vida que eu olhei bem para a cara da morte e ela estava viva. E foi um dos meus encontros assim com a minha quase morte. E dentre todos esses exames que eu fiz, que salvaram minha vida, a médica que salvou minha vida, dentre todos esses exames, um deles deu que o meu sangue era B positivo. E eu sabia que todo mundo na minha família era O positivo. Então eu já cheguei em casa naquele dia, depois do acidente, depois de costurar a cabeça, depois de tratamento, depois de estar visitando a minha neurologista, depois de estar passando por todo esse processo, eu recebi um exame, estava lá escrito que meu sangue era B positivo, e eu cheguei em casa, que eu já estava indo sozinha para médica. Falei para minha mãe, tá aqui. O exame de sangue deu B positivo, esse hospital é uma merda, a gente tem que trocar esse exame. A gente tem que trocar esse hospital, não pode mais ficar nesse hospital. Eles salvaram minha vida, mas não tem como aceitar um erro desse, né? Um erro de fator de sangue. E a minha mãe falou, ok, então vamos conversar. E nesse dia eu fiquei sabendo que esse meu pai, mobiliário da casa, que não era participativo, que não brincava com a gente, que não estava ali, não queria ser pai. Ele foi pai. Como muitas mães e pais da década de 80 e 90, eles foram pais. Eles tiveram filhos. Não que tivessem que ter tido paternidade e maternidade envolvido nisso, né? Oi, Daisy! Beijo pra Mogi das Cruzes. E me perdi, Daisy, tá vendo? Bagunceira. Ai. Bom, depois que eu descobri esse exame, minha mãe sentou pra conversar. Ela disse que tentou me contar várias vezes na minha infância que eu era adotada, que esse meu pai, que era, né, o tal mobiliário e tal, tinha me registrado com o nome dele, que quando ela conheceu ele, eu já tinha 1 ano. E quando eu tinha 1 ano e meio, ele me registrou com o nome dele. Então, veja, é o que eu digo pra todo mundo. Toda a coragem que meu pai tinha, esse meu pai que me registrou, que é o que eu chamo de pai, é o que eu vou chamar de pai para sempre, toda a coragem que ele tinha, ele gastou para me registrar, porque depois disso ele foi completamente omisso e ausente, mesmo morando com a gente. E isso humanizou ele para mim de uma maneira em que eu falei, caramba, e ele me tratava mal, igual ele tratava mal os filhos de sangue dele. Isso fez com que eu olhasse ele com admiração. Ele não me tratava pior do que ele tratava os filhos dele. Ele me tratava igual, ele me tratava mal igual. De alguma maneira o meu cérebro achou que podia associar isso com uma coisa bacana e boa. E a gente virou os melhores amigos da terra. A gente saía para beber, a gente saía para ir para festa, a gente ficava... Ele vendia cachorro-quente na rua, eu ficava com ele na rua altas horas ali, conversando, participando ali da vida dele, e nós viramos os melhores amigos. O fato é que, entre todo esse papel, esse processo, esses melhores amigos acabaram se afastando um pouco, porque minha irmã, que está aí com uns 23 anos de idade, nunca recebeu pensão alimentícia, né? Pensão alimentícia. E eu trabalhei durante toda a minha vida para juntar o que eu ganhava para ajudar minha mãe a sustentar a minha irmã, porque ela nunca recebeu pensão desse meu pai. Quer dizer, deve ter recebido aí um início. Depois meu pai sumiu no mundo para não ter que pagar a pensão. E é isso. E aí eu nunca mais tive mais contato com ele. E desse pai adotivo que eu tive, pouca coisa sei, a não ser o nome. Nem o nome direito eu sei. É Gilmar. Alguma coisa disso, né? Que minha madrinha parece que estudou com ele. E minha madrinha talvez teria o contato dele para me dar. E até hoje ninguém nunca me deu, mas eu nunca me interessei de verdade por ele, ou por querer conhecer ele. Minha mãe conta que uns 3 meses de vida, ou sei lá, uma semana de vida, alguma coisa desse período de tempo,
Ela levou eu no colo para mostrar para ele, falar sua filha, e ele falou que não era filha dele. Enfim, nunca tive interesse por essa pessoa, eu nunca tive zero interesse, e o que eu tentei me aproximar daquele pai ausente que eu tinha durante a minha adolescência, minha infância, ela ficou um pouco aflorada. Eu tinha 25 anos, é 25? É 25. Tinha 25 anos quando eu descobri que o meu pai não era meu pai. Quer dizer, que o meu pai era meu pai adotivo. E, de certa forma, naquele período de tempo que a gente viveu juntos ali, foi bastante legal, porque a gente viveu uma amizade forte, intensa. A gente, quer dizer, a gente bebia junto muito tempo. Não era era uma parceragem, né? E dentro dessa parceragem, eu tentei muitas vezes aproximar meus irmãos que eram distantes dele, porque ninguém era próximo dele depois que ele se separou da minha mãe. Ele se separou da minha irmã devia estar com uns 2, 3 anos de idade, ela hoje está com uns 23, por aí. E eu tentei aproximar meus irmãos dele e tentei. Só que, não sei se vocês sabem, né? Dentro dessa toda a minha história, eu tenho um irmão que, pelo que a gente sabe, a história é que ele é morador de rua, viciado em cocaína, e que a gente tentou internar várias vezes, mas ele fugiu desse interno, né? Desses lugares que a gente internava ele. Uma das vezes eu internei ele judicialmente, eu peguei uma procuração para internar ele, para que ele pudesse, né, fazer o tratamento de antidroga, mas ele sempre foi convidado a se retirar desses lugares. E saindo desse assunto um pouco do meu irmão, o que eu quero dizer é que esse meu irmão, que era viciado em droga, morador de rua, nunca teve o apoio, a predisposição que a minha mãe teve em cuidar desse meu irmão, né? Ou seja, você pode entender, uma família completamente desestruturada, mal formada, cheia de um monte de brechas. Minha mãe tinha problemas psicológicos muito graves que eu comparo com os meus e que hoje em dia as pessoas acham ainda que depressão é frescura. Então eu vejo que era muito mais complicado para ela lidar com isso tudo e mais os 3 filhos na época. Mas esse meu irmão chegou, a minha mãe chegou a receber traficante na porta da casa dela, com esse meu irmão lá devendo pro traficante. Então as coisas foram ficando muito complicadas. Esse meu irmão virou morador de rua até onde a gente sabe, e esse meu pai, que eu chamo de pai, nunca participou desse processo, né? Desse processo perigoso, desgastante, onde a minha mãe tinha que pagar os traficantes que batiam na porta, que meu irmão estava devendo, para não darem cabo da vida do meu irmão. E toda essa densidade, né, desde da minha mãe ter queimado meus dedos, das surras que a gente levava dela, nós éramos bem levados, sim, mas enfim, não estamos falando disso agora. Toda essa parte, essa dureza, essas coisas todas que aconteciam nas nossas vidas, a gente nunca teve apoio do meu pai para nada, e muito pelo contrário, ele nunca estava presente, firme ali, junto da gente, quando a gente precisava dele, ou quando esse meu irmão, por exemplo, que aí tá aí, morador de rua, e ninguém sabe onde ele tá, e nunca vi meu pai procurar por ele e participar dele. Teve um acontecimento uma vez que esse meu irmão, que estava lá desaparecido, apareceu no hospital no Rio com o maxilar quebrado. Ele ligou para minha mãe e aí parece que meu pai foi lá visitar e tal. Mas enfim, para que toda essa história dura, triste, toda essa história embaraçosa, toda essa história pesada? Para dizer para você que amanhã é dia dos pais e que você pode não ter tido um pai bacana, né? Um pai legal, ou você pode ter tido um pai opressor ou um pai negligente, né? Você pode ser filho de pai não declarado na sua certidão de nascimento, e que mesmo assim
tudo isso. Assim como eu acredito comigo, de verdade. Toda essa minha história de vida, tudo isso me trouxe ao que eu sou hoje. Me trouxe ao meu caráter que eu tenho hoje, me trouxe a força que eu tenho hoje, trouxe o Dona Endorfina, que está aqui firme, ajudando tantas pessoas. E essa força que eu tenho, ela faz parte de mim e me veio da minha construção. Nós somos a construção de todo o nosso passado, o nosso processo. O que eu poderia fazer hoje aqui é uma live contando que eu sou adotada, contando que meu pai era ausente, que ele não pagou pensão da minha irmã, que eu trabalhei para pagar a pensão da minha irmã para ela ter uma qualidade de vida melhor. Eu poderia vir aqui e contar um monte de história triste. Eu contei só histórias pesadas e duras, mas eu não transformei minha vida numa vida pesada e dura, porque todo esse caminho que está aqui, todo esse caminho que eu trilhei, foi o que me construiu, foi o que fez de mim a pessoa que eu sou. Então, se eu me orgulho da pessoa que eu sou, do meu caráter, da minha força, da minha energia, eu tenho que agradecer ao meu passado. Perdoar tudo que me passou é uma coisa ótima. Nem todo mundo tem a capacidade de perdoar, então não se cobre de perdoar absolutamente nada nem ninguém. Tudo no seu tempo, no tempo certo, no tempo em que você vai estar ali bem e boa para você conseguir perdoar quem quer que seja. Mas jamais esqueça do mal que você sofreu. Perdoa, afasta, mantém todo mundo no devido lugar, vive sua vida. Porque o perdão, ele limpa o seu coração, limpa a sua mente, limpa a sua compulsividade. Esse é um ponto. Então, um ponto que eu queria muito trazer aqui, eu já vou ler o comentário de vocês, tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram. Um ponto que eu queria trazer era esse: nós somos as construções da nossa história, de ruim ou de bom. O que aconteceu na nossa vida aconteceu para sermos quem somos hoje. Nos vitimizarmos disso, ai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque o meu pai, porque a vida, porque meu tio, porque minha história, só vai fazer com que você viva essa vida de lamentação toda a sua vida. E os seus sonhos que estão aí para ser construídos, as suas vitórias, a sua energia que precisa ser construída, a família que você quer construir pode estar ficando para trás ou desmoronada por conta desse seu vitimismo, pelo seu problema de conversar com as pessoas e mudar a você mesma. Você é responsável por você, você é responsável por você. Nós somos responsáveis pela nossa história a partir de agora. E se tem uma coisa que o meu pai me ensinou e que a mãe me ensinou, minha mãe me ensinou, além de caráter, porque minha mãe realmente me ensinou a ter um excelente caráter, mas falando de pai, uma coisa que o meu pai me ensinou era exatamente que tipo de homem eu queria na minha vida. Ele me ensinou o que eu não queria ter. Ele me ensinou o que eu não deveria fazer. Ele me ensinou o que não era certo de eu buscar no mundo. Experiências ruins, né, como diz a minha mentora, ame o perrengue, porque no perrengue que está todo o seu aprendizado. Todo mundo que passou pela sua vida de experiência boa ou de experiência ruim te ensinou as coisas boas da experiência boa e as coisas ruins das experiências ruins. Então, acho que era essa um pouco da mensagem que eu queria passar. Eu vou ler aqui o Facebook primeiro. Eu vou ler aqui, Marcelo disse, você é 10, eu sou 10, Romário é 11. Essa piada é só para quem é muito antigo mesmo. A Viviana Souza está falando, que história! Acredito muito que o presente é o reflexo do passado, mas pode nos tornar muito forte. Você é muito foda. Foda, como dizem, né? Eu sou foda, eu sou fodinha. E essa live hoje foi pra mim. Ô, Vivi, que bom que você chegou e que você tava aqui, viu? Agora eu vou pro Instagram. Vivi, ó,
Força pra você, tá bom? Toda a nossa história nos trouxe até agora, que esse momento, essa live. Toda a nossa história trouxe a nossa força, nossa energia, nosso caráter. Sem se lamentar agora, segue em frente e vai construir a sua família dos sonhos, o seu caminho dos sonhos, as suas realizações, sem culpar ninguém do passado por isso. E aos poucos vai perdoando quando der. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Perdoe quando der. Quando sentir que tá pronta, perdoe. E eu garanto que vai ser uma libertação enorme, viu, Vivi? Vou pro Instagram. A Ellen falou, tive um pai não biológico também e isso me causou muitas coisas. Sonho com ele toda semana, acho que ele quer perdão. Ele já é falecido. Eu digo que já perdoei, mas não consigo fazer nada que me... Não consigo fazer nada que me lembre ele. Ó, eu vou te dizer uma coisa, Ellen. Esse meu pai não biológico, eu não sei onde tá. E eu, no fundo do meu coração, desde que eu descobri mesmo, de verdade, eu nunca tive interesse nenhum por ele. Nada. Eu sei que as pessoas têm interesse, têm dúvida, querem conhecer, mas assim, eu respeito isso em vocês. Eu não tô dizendo que vocês têm que viver como eu vivi ou fazer o que eu faço. Eu não tive interesse nenhum. É da minha personalidade, do meu start, falar, caralho, aquele cara merda com os filhos dele, ele era merda comigo igual. Então, cara, ó, não me tratou merda pior e podia ter me tratado merda pior. Não me tratou. Isso pra mim validou ele um pouco mais como ser humano, assim, e me libertou, inclusive, da curiosidade ou da vontade de querer conhecer ele. Sempre ignorei a existência dele. Gerson, eu não lembro nem o nome. E assim, a minha madrinha, que eu tenho contato com ela estudou com ele. Ela se formou, parece que ele tá na foto de formatura da faculdade da minha madrinha. Eu tenho acesso, mas eu tenho uma ignorância tão profunda no meu coração sobre esse assunto que eu nem ligo. Para mim não faz o menor sentido querer saber quem foi ele ou o que eu tenho dele. Eu não sei, sabe quando você caga pra uma coisa? Literalmente, eu tô cagando e desde o início, desde lá de 2005, nunca mexeu comigo. Vou aqui pro Facebook. A Daisy, aprendi que perdoar não é esquecer, é lembrar sem sofrer. Isso mesmo. Se a gente pode... Eu tô pensando em fazer a semana que vem, Dona Endorfina, só sobre perdão. Tá marcado até lá no meu quadro, falar sobre perdão. A importância do perdão na nossa vida. Como a gente perdoa o outro, a gente liberta a gente. Mas não se prontifique a perdoar ninguém se você não tá pronto. Você não tem que perdoar ninguém se você não quiser. Se você acha que perdoar é impossível agora... Então, ó, tira da sua cabeça e nem se cobra. Porque vai ter a hora que o seu coração vai falar, tá na hora de perdoar. Vamos começar a pensar nisso? Aí você começa a tentar pensar num perdão. Porque sem essa energia interna de querer perdoar, você vai só ficar remoendo o sofrimento. Eu queria tanto perdoar ele, mas eu não consigo. Mas ele fez isso, isso e isso comigo. E fez isso, e falou isso, e foi não sei o quê. E a gente começa a pensar e a reviver aquelas situações que nos fazem mal. Então, se não tá pronto para perdoar, foda-se. Não perdoa ninguém. Manda pro caralho mesmo. Mas manda pra um caralho bem longe de você. Aonde você não alcança, o seu pensamento não alcança, você vai viver livre desse perdão. Fala, olha, não te perdoo, suma. Uma hora o seu coração vai te dizer que tá na hora de perdoar. E aí sim, você vai perdoar. Porque é a hora. Primeiro, Deus sabe de tudo. Tudo no tempo de Deus. Nós somos humanos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós estamos aqui lutando dia após dia para ser pessoas melhores. Ou nenhum de vocês estaria aqui assistindo isso aqui comigo, vivendo aqui comigo esse momento. Então você está recebendo essa mensagem, seu coração está te dizendo, sua hora do perdão vai chegar. Por enquanto, se não está na hora, vira para lá, afasta, bloqueia, exclui. E olha, quando eu falo bloqueia, exclui,
Tô falando de mãe, de pai, a menos que você more com eles e não haja nenhum outro meio, porque a sociedade te obriga a ir na casa da sua mãe ou do seu pai, da sua avó, da sua tia, que te humilha, que te diminui, que te pisa, que te faz comer comida que você não gosta, para te humilhar, para te diminuir, para te depreciar. Se você já é adulto e já vive essa liberdade, você vai na casa de alguém que te humilha, que te deprecia, alguém que sabe te botar para baixo psicologicamente, para quê? Você só vai na casa de um opressor psicológico se você já perdoou ele e você sabe colocar ele no lugar dele. Essa é a grande vitória nossa sobre aqueles que nos fizeram mal. É exatamente essa, é perdoar eles, porque eles jamais terão a compreensão do que é o perdão. Mas enquanto a gente não está pronto para perdoar, nem se estressa com isso. Combinado? Vamos lá, tem mais aqui. No Instagram, a Dilva tá rindo, Dilva. A gente só faz rir, que eu falei um monte de palavrão, né, Dilva? Rosemary, bem-vinda de novo. E a Tami tá dizendo aqui, verdade. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira, senhorita. Vamos aqui pro Facebook. Vai ser um tema muito bom. Vamos falar sobre perdão semana que vem no Dona Endorfina. Mas perdão tem que ser quando você se sente preparado, exatamente. Parentes tóxicos é um bom tema. Eu falei sobre parentes, tem um vídeo aí sobre parentes em algum lugar, Vivian, dá uma olhadinha aí na timeline. Eu falei sobre parentes aí tem umas 2 semanas e o quanto a sociedade cobra da gente uma coisa que a gente não pode dar, né? Quando o apoio familiar, às vezes a gente quer o apoio familiar e exatamente esses parentes tóxicos que estão nas nossas vidas, nas casas que a gente frequenta, esses parentes tóxicos estão lá para sugar a tua energia, ou para te diminuir, ou para dizer que é besteira, ou que você tá fazendo isso para chamar atenção, né? Já tem um vídeo, falei sobre parentes tóxicos. Na verdade, foi sobre apoio familiar. O quanto a gente espera de apoio da família, e às vezes a gente não vai ter apoio na família, e fica querendo apoio. Essa autossabotagem de querer apoio na família e não vai ter apoio na família. Tem um vídeo aí sobre isso. Pode procurar. Se não me engano, foi o vídeo que eu contei sobre isso. Minha mãe queimou meus dedos. Esse é o vídeo. Tá aí na timeline, só subir aí, tá logo em cima aqui no Facebook, tá? Tá no YouTube também, pode procurar lá no YouTube, acho que vai ser mais fácil de achar. E aqui no Instagram, mais perguntas? Se vocês não têm mais perguntas, eu vou encerrar a live. Já quero agradecer a presença de cada um que esteve aqui e aqui no Instagram, Facebook, Instagram. E agradecer muito a vocês por estarem aqui, dizer, não se culpem por se sentirem mal perto de quem te fez mal, de quem te abandonou, de quem te ignorou. Não se culpe de amar quem um dia te tratou mal, te oprimiu. Não se preocupe. O perdão um dia vem, mas enquanto não vem, para de se vitimizar, para de dizer que a sua história, o seu parente, o seu pai, a sua mãe é culpado por tudo que você tem hoje de ruim. Eles podem ter sido um start lá atrás, mas hoje não é mais. Hoje você é dona da sua vida, hoje você é dona da sua vida e você faz o que você quiser da sua vida. Você faz a sua história, você faz a sua família, você faz o seu caminho, vocês. Esse é a grande chave da mudança. Chama autorresponsabilidade, que nós somos capazes de tudo a partir do momento que a gente toma as rédeas das nossas vidas. Combinado? Tudo certo? Eu vou ficar por aqui então. Que amanhã vocês tenham um excelente Dia dos Pais. Lembre que se você tem um pai ótimo, lindo, maravilhoso, ama muito ele, beija muito ele por nós. Por nós. E eu vou ficar aqui com meu marido, que quem não sabe, meu marido tem uma filha, né? Então vou ficar com meu marido amanhã aqui. E viver bem o meu Dia dos Pais
com o meu marido, que vai ser o futuro pai dos meus filhos, né? Um dia, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui o Instagram. Vai, Instagram. Encerrar.